como que você utiliza dados para você liderar melhor as pessoas que você tem dentro da sua empresa, como que você toma melhores decisões dentro da sua empresa através desses dados, tá bom? Agora, a parte prática, eu prometi lá para você no início do vídeo que você ia sair daqui com um negócio prático que você vai conseguir realmente usar essa técnica dentro da sua empresa hoje, agora. Então eu vou te dar aqui alguns passos para você seguir, por mais que você não seja tão grande assim, por mais que você não tenha a tecnologia necessária, só com isso você já vai conseguir ter resultado na sua empresa, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, você tem que definir um objetivo. Qual é o seu objetivo? O que você quer dentro da tua empresa? Vou pegar de novo aqui como exemplo a nossa empresa de marketing. Eu quero aumentar a taxa de retenção. Eu quero que as pessoas fiquem mais tempo no meu vídeo. Eu quero que elas tenham uma taxa de retenção maior no vídeo. Então, beleza, esse é um objetivo. Não, eu quero aumentar a minha lucratividade com meus anúncios. Isso é um outro objetivo. Eu quero que as pessoas comentem mais numa postagem minha do Instagram. Isso é outro objetivo. Então, primeiro você vai ter que definir um objetivo claro e concreto do que você deve fazer, beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois de definir um objetivo, o que você vai fazer? Você vai ver quais são as variáveis que melhoram esse objetivo. Então você vai pegar dentro da sua tese, você não está olhando para dado ainda, tá? Você só está coletando essas informações. Então, no ramo do marketing, como que você faz para uma pessoa aumentar a retenção de um vídeo? Você tem que fazer de uma maneira mais fluida, você tem que conversar com a pessoa sem que ela sem que fique monótono, você precisa ter rotatividade na sua voz. Como que você faz para uma pessoa comentar mais numa postagem? Você tem que se conectar mais com a pessoa, você tem que trazer elementos para que ela sinta a necessidade, ela sinta a vontade de comentar ali, né? Então, beleza, você vai lá, você vai agir para que você cumpra aquele objetivo. Daí você está testando, né? Você está validando. E aí vem o terceiro passo aqui, você vai validar essa hipótese. Beleza, eu tenho um objetivo, criei uma hipótese, apliquei, e agora qual que é o resultado dessa hipótese? Eu criei essa estratégia, as pessoas realmente comentaram naquela postagem que eu fiz, eu realmente consegui diminuir o custo dos meus anúncios, eu realmente consegui aumentar a retenção do vídeo para que mais pessoas fiquem por aqui por mais tempo? Sim ou não? Se a resposta é sim, você vai pegar essas informações, quem que assistiu esses vídeos, onde foram os picos que tiveram quedas ou não, qual foi a melhor decisão que você tomou ali dentro. Então aqui vem a quarta etapa, você vai coletar essas informações para você entender o que deu certo e o que deu errado. E aí vem a quinta etapa, que você vai basicamente replicar aquilo que deu certo e eliminar aquilo que deu errado. Então, por exemplo, se você tiver uma padaria lá, você vende pães, você vende bolo, você vende diversas coisas, salgados, né? Você vende diversas coisas lá, e você tem que entender qual que é a saída desses produtos dentro dessa empresa, né? Dentro dessa padaria. Então, quantos salgados estão saindo? Que horas saem mais salgados? Quem são as pessoas que consomem esses salgados? Será que tem alguma sazonalidade? Eu vendo mais no sábado ou no domingo? Será que eu vendo mais em um determinado tipo de horário? Então você consegue analisar e liderar a sua equipe através de dados. Veja, eu dei exemplos aqui de produtos e serviços. Você pode usar esse mesmo conceito, essa mesma aplicabilidade para dentro da sua equipe. Então, por exemplo, o nosso designer aqui dentro da nossa equipe, ele tem metas e objetivos claros do que ele deve fazer. Então, você traz esses objetivos, essas metas claras do que o seu colaborador, a pessoa que esteja no seu time, ela precisa fazer. Você dá o objetivo, ela vai executar, você vai testar o que ela fez, né? Se aquilo deu realmente certo ou não. Você vai coletar os dados do que ela fez para ver se realmente fez sentido ou não. E a quinta etapa, você vai pegar isso e você vai replicar aquilo que deu certo e eliminar aquilo que deu errado. Então, o jeito que eu falei aqui deu mais certo. Então, eu vou fazer isso mais vezes ou vou fazer isso de maneiras diferentes para ver se eu consigo atingir públicos diferentes. Ou isso aqui não deu errado. Cara, isso aqui não deu errado, ninguém comentou. Quem nunca teve um post flopado no Instagram? Quem nunca teve um erro dentro do meio digital, né? Então, cara, não funcionou, paciência, tá tudo bem. Você errou e você aprendeu com o erro e você viu que você não deve mais fazer aquilo de novo. E aí você pega as coisas que dão certo. Então aqui eu te dei 5 passos práticos para você usar dentro da sua empresa, independentemente de qual seja o seu setor. Se você precisar de mais ajuda, se você tiver alguma dúvida de como você consegue aplicar isso dentro do seu segmento, deixa um comentário aqui embaixo, me fala o seu segmento, qual é o seu problema, que eu vou tentar ajudar você da melhor maneira, beleza? Então eu te garanto que aplicando esse passo a passo, você vai conseguir estar muito
muito à frente dos seus concorrentes que estão fazendo as coisas meio que a olho, né? Estão fazendo no sentimento, no feeling, e isso não existe. Não dá para você agir dessa maneira, porque enquanto o seu concorrente lá vai ter bancos de dados armazenando informações de diversos clientes, de diversas formas, de diversas fontes, assim como a gente faz dentro da nossa empresa, você vai estar a olho, você não vai saber o que fazer, né? Então hoje, quando a gente atende um cliente, atende uma outra pessoa através da nossa assessoria de dados, a gente implementa essa cultura de uma maneira mais escalável, né? Então a gente consegue coletar as informações das redes sociais, das plataformas que a gente utiliza sociais, né? Então a gente consegue coletar essas informações, a gente armazena dentro de um local, dentro de um banco de dados, né? O seu banco de dados hoje, você pode não ser tão grande assim, você pode armazenar o seu banco de dados dentro do Excel, dentro do Google Sheets. A diferença é que se você tem uma quantidade muito grande de dados, se você já é uma empresa um pouco mais segmentada, você vai precisar de tecnologias um pouco maiores e a gente consegue te ajudar com isso, caso você deseje, né? Então, você vai armazenar essas informações, você vai filtrar aquilo que você precisa ver, e aí a gente consegue te entregar um painel interativo, dashboard, não sei se você já ouviu falar nessa palavra, que você vai conseguir olhar essas informações e tomar uma decisão só de olhar para o painel. Então, dentro desse painel, você vai ter informações do que o seu designer está fazendo, do que o seu editor de vídeo está fazendo, do que o seu funcionário está fazendo. Será que ele está fazendo da maneira correta? Será que o seu time está agindo da maneira que você instruiu? Ou pior, você instruiu o seu time para fazer alguma coisa, aquilo não tá dando certo, não é culpa do teu time, é culpa sua que instruiu o teu time da maneira errada, né? Mas como que você sabe que a sua instrução tá errada ou não? Através dos dados, através dessa coleta. Vou deixar aqui no comentário também o link para você entrar em contato com o nosso time comercial, caso você queira saber mais sobre essa tecnologia, você queira criar uma escala maior e uma assertividade maior. Então, só em termos de case aqui, todos os nossos negócios que a gente entrou, a gente tem um retorno médio de investimento em anúncios de 10 a 12 vezes. Essa é a nossa média. E todas as vezes que a gente entra num negócio, a gente consegue pelo menos aumentar a lucratividade dele em 20 a 25%, olhando essa parte de dados e dando um direcionamento melhor para essas pessoas. Então, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Clica aqui em gostei se você realmente gostou desse vídeo, ou inscreva-se aqui no canal, beleza? Todas as semanas a gente vai ter vídeos sobre negócios, inteligência artificial, dados, metaverso. Tenho certeza que isso vai te ajudar de alguma forma, tanto para o seu negócio ou para a sua carreira, né? Aqui eu dei alguns exemplos para líderes de negócios e gestores, mas você pode ser o analista de dados dessa empresa que ela precisa. Às vezes o gestor ele tem muita coisa para fazer e ele prefere contratar alguém ali para resolver esse problema para ele, para entregar essas informações bem mastigadinhas para ele, para que ele consiga tomar melhores decisões, beleza? Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.